Para a palestra Unindo Corações, Unindo Gerações, como alcançar a harmonia familiar. Será proferida pela palestrante Márcia Lerina. Vou ler o currículo da palestrante. Empresária, visionária e criadora de um inovador sistema de mapeamento que oferece uma visão ampla e precisa dos movimentos de desenvolvimento individual e coletivos. Há 30 anos se dedica a estudar os códigos humanos, os padrões de nossa natureza e os nossos ciclos de desenvolvimento, ampliando esses conhecimentos antecipados sobre cenários e relações para famílias, pessoas individuais e empresas. Seu compromisso é possibilitar que as pessoas atuem no melhor nível possível de suas potencialidades, tanto no âmbito pessoal como profissional, descobrindo qual a sua missão de vida. Esta sincronização se dá pela conscientização daquilo que o impulsiona, ou seja, sua própria essência, e o aprendizado disponível no momento presente. Com a palavra, a palestrante. Meu nome é Márcia, eu tenho 60 anos. Estou muito honrada de estar aqui a convite do Rotary, especialmente do Jaime e da Inês, né? E acho que a gente tem muita coisa em comum. Uma delas, eu acho que principal, é que nós temos o coração pulsante para trazer coisas boas para o mundo e, de alguma forma, despertar boas ideias, trazer novos movimentos que a gente possa se sentir mais seguro, mais confortável e num planeta mais sustentável, né? Eu tenho, nesses 60 anos, 35 anos de dedicação a trabalhar com a área de desenvolvimento humano. Dentro dessa área, eu me especializei em entender como é que o ser humano se desenvolve, olhando para o ser humano como se ele fosse, dentro da ciência, uma espécie de planta. Um processo de entender o desenvolvimento dele, não dentro de um olhar psicológico, que eu respeito também, mas dentro de um olhar biológico. E associar esse olhar biológico a uma consciência das fases de desenvolvimento do ser humano, trabalhando e se preparando para todas as etapas que nós, de alguma forma, passamos e que são bem previsíveis, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, também nesses 35 anos, foi o entendimento de como as relações que nós vivenciamos, sejam relações muito próximas, como os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos avós, a nossa ancestralidade, mas também as relações um pouco mais distantes, elas impactavam a nossa intenção e o nosso desenvolvimento. Não era um tema fácil, há 35 anos, de ter exemplos para pesquisa e nem mesmo de entendimento. Pensam saída de uma multinacional, num ambiente bastante racional, e trabalhar com temas tão subjetivos e querendo trazer de volta esses temas para o mundo do business, o mundo dos negócios, né? Então, nesses 35 anos, eu tenho convivido com o universo lógico, o universo da materialidade. Eu atuo dentro de grandes negócios no Brasil e fora do Brasil, orientando pessoas na estruturação de sucessão, seja montagem de times de alta performance no board de diretorias, seja atuando com empresas familiares que, de alguma forma, estão construindo um caminho para os seus descendentes, né? E aproveitando um pouco essa competência, essa experiência, que nós vamos falar um pouquinho desse tema de unir gerações, com um olhar de ciência. Quando a gente estuda seres humanos, nós não pensamos nos seres humanos com as mesmas qualidades, nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina de casa, nós não pensamos em nós com as mesmas qualidades com que a gente estuda, às vezes, alguns aspectos do nosso interesse. Se vocês tivessem que pensar como é que o ser humano se desenvolve nas fases de desenvolvimento deles, pensando como uma planta, vocês conseguiriam fazer essa associação? Pensem
um laranjal, vocês conseguiriam dizer as etapas de uma planta até ela dar os seus frutos e serem debulhadas ou passarem pela sua forma de adormecimento? Vocês conseguiriam fazer essa correlação com a vida do ser humano? Conseguiriam pensar nascimento? Conseguiriam pensar a fase de desenvolvimento? Conseguiriam fazer essa associação do ser humano e planta? Pensariam em fazer essa associação? Deveríamos pensar. Porque nós estamos num planeta onde todos os aspectos do nosso desenvolvimento, eles ocorrem a partir das mesmas matérias que compõem o planeta Terra. Tudo que acontece no plantio de uva, tudo que acontece no plantio de fumo, nós somos sementes influenciados por todos os aspectos do ambiente da Terra. Inclusive, esses aspectos influenciam de uma forma muito intensa os humores, o nosso desenvolvimento, os negócios, e às vezes a gente nem percebe isso. Dentro do Museu do Amanhã, na entrada dele, que é um dos talvez empreendimentos de maior força da América Latina, está no Rio de Janeiro, a frase de quem somos nós diz assim: somos matéria, vida e pensamento. Somos feitos dos mesmos elementos que compõem a Terra. Fomos moldados pela combinação de ritmos que formam o clima. Compartilhamos o código básico que define a característica de todos os seres vivos. E somos partes inseparáveis da rica biodiversidade que habita o planeta. Possuímos um cérebro muito complexo, capaz de criar a incrível multiplicidade das culturas. Somos um sistema interligado a todos os sistemas que nos cercam. Somos Terra. É dessa família que eu quero falar. Da família que tem consciência que quando nós nascemos, nós esquecemos de aplicar na nossa educação esse conceito. O conceito biológico de que a gente é interdependente e interligado, não só por laços sanguíneos, com os nossos registros de DNA vindo do nosso pai, da nossa mãe ou dos nossos avós. Mas a gente tem uma outra interligação muito significativa. Nós nascemos naquela família porque nós temos elos de aprendizados assemelhados com aquele contexto que a gente nasceu. Quando a gente se olha como um grupo que tem dois chamados de pertencimento, não só o físico, mas também aquele que de alguma forma fala do desenvolvimento, a gente acaba olhando para os membros da nossa família não como o outro, mas como uma parte que nos impacta através da ação, do pensamento, da opinião ou do movimento que ele tem. Eu olho aquele outro, seja meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, como pertencente a um sistema em que eu pertenço. E todas as características e todas as ações que essas pessoas do meu grupo familiar desenvolvem, elas são muito semelhantes ou agentes para o desenvolvimento de algo em mim. Então, o outro da minha família, ele fica muito identificado comigo, não só como meu pai, o meu irmão, o meu tio, o meu primo, mas alguém que pertence à ancestralidade que eu nasci e que traz alguma interligação de aprendizado, de evolução e de desenvolvimento que me sensibiliza e me impulsiona. Já pensaram em família dessa forma? Aí começa a ficar muito diferente o pensamento dos conceitos familiares. A importância do aprendizado da criança dentro da educação familiar
ela é tão impactante para o desenvolvimento do ser humano que, se ela conseguir desenvolver um olhar de integração, que era isso que a gente ouviu na palestra anterior, de união, a gente sai nas fases adultas com isso muito estruturado, precisando muito menos se atrapalhar dentro dos movimentos dos outros. E eu vou falar um pouquinho disso olhando 3 aspectos da nossa relação familiar: nossos avós, nossos pais e nossos filhos. Eu sei que antes dos nossos avós vieram outras gerações que também são muito importantes para nós. Mas se a gente compreender o papel dessas 3 fases de vida, a gente vai compreender o que nos antecede e o que depois vai nos suceder, né? E eu queria falar disso a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente da que a gente está habituado, além dos laços sanguíneos. Eu queria falar do papel do avô, da avó, como aqueles que chegaram primeiro do que os pais, como aqueles que viveram experiências e caminhos que deram para eles memórias importantes de estruturação, tradição, aceitação, amorosidade, e que trazem uma função dentro da família muito importante, de serem os guardiões da sabedoria. Todo e qualquer homem e mulher que entra na sua fase de maturidade e que de alguma forma se posiciona dentro da família com netos, tem um papel extremamente importante para os filhos e para os netos. É ele que lembra as memórias de quem nós somos. Quantos avós de hoje, principalmente nas cidades maiores ou nas cidades onde o ritmo de trabalho é muito intenso, não conseguem conviver com a sua família? Acontece um pouco isso que a gente vê na geração atual. A família só se reconhece no pai e na mãe. Eles não sabem nada da história dos avós, eles não sabem nada de onde vieram seus bisavós. Se você pergunta rapidamente para a juventude, às vezes de 20 anos de idade, como era o nome completo do seu avô, ele não sabe, porque ele não tem essa referência. A referência dele está ligada às pessoas que são mais próximas, imediatamente mais próximas. A figura do avô, como guardião de memória, mantém a energia da família acordada, latente, unida e sustentável. E sustentável, tem energia para a prosperidade. Quando os pais se veem tendo filhos e eles se percebem geradores da criança física, e aí eu estou falando do papel dos pais, esse é um dos papéis dos pais. Porque o segundo e talvez mais importante papel do pai é que ele é gerador de oportunidades e da potência do seu filho. É o pai que dá a potência da semente que ele vai gerar, como na biologia. Quando um pai e uma mãe não têm a experiência nas suas fases de vida bem construída, ou seja, passam pela adolescência de uma forma muito contida, trabalhando com muito esforço, com muita dedicação, com pouca diversão, com muito medo da materialidade, porque era isso que tinha para fazer. Na hora que o seu filho nasce, ele tem uma bitola muito pequena do que era a fase da adolescência. Porque a fase da adolescência, como numa planta, ela tem a sua função, que é a de trazer a ousadia, a capacidade de ir além dos limites que são estabelecidos para o desenvolvimento do ser humano. Então, quando um pai não vive bem, de forma saudável, de forma espontânea, as suas etapas, na hora que o filho chega na Terra, o que ele tem para oferecer está no mesmo nível do que ele viveu. E aí que a gente vê dentro das famílias os confrontos de geração e a insegurança que os pais têm em certos posicionamentos, opiniões
e atitude dos filhos. Porque, como eles não conseguiram construir certas etapas do seu desenvolvimento, os pais, eles olham para o filho nas suas manifestações como um ponto de insegurança, como um ponto de medo, e acabam construindo a mesma atitude que um dia eles criticaram dos seus pais no seu momento anterior. E se veem, às vezes, fazendo uns papéis muito semelhantes ao que eles não gostaram no tempo em que eles eram jovens. Então, aos pais, cabe entender, e esse é um conceito que eu queria que vocês prestassem bem atenção, aos pais, cabe entender que ele vai viver a mesma etapa do filho, na mesma idade do filho, acompanhando o desenvolvimento do filho, para curar as etapas dele também. Então, se você tem um filho de 11 anos, as coisas que aquele filho está vivendo e o que ele está te desafiando, mexem com as situações dos teus 11 anos que você também pode não ter resolvido. Toda vez que você tem um filho, uma criança, um adolescente convivendo muito próximo de você, você é provocado todo o tempo no teu desenvolvimento. Porque vejam, nada fica parado. Não é porque eu sou adulto que eu parei de aprender e que eu parei de fazer os meus processos do meu passado. Todo o tempo a gente está em evolução. E não a evolução só do presente, da idade que a gente está agora. A gente está fazendo evolução de todas as coisas que fazem parte de nós. Então, os filhos são provocadores do nosso desenvolvimento. Os pais são geradores de potencial para os filhos. E os avós são guardiões da memória da família. Funcionamos muito pouco assim. Temos muito pouco entendimento de que a família é muito mais do que um pai e uma mãe trabalhando para fazer o dinheiro, pagar as condições financeiras dos filhos, tratar com amor e segurança. Temos um entendimento de que os filhos vêm como um processo contínuo de nos provocar a uma evolução. Contínuo. Um processo que todo o tempo nos desafia a olhar a vida diante de outra perspectiva. Então, avós, guardiões, pais, geradores de oportunidade e filhos provocadores de mudança. Isso é família. Fica diferente? Se o filho está criando encrenca, a gente já sabe que ele está provocando algo em nós. Percebemos que idade ele tem e vamos buscar nessa idade um reflexo das coisas que a gente administrou não bem. Se a gente tem um processo de discórdia, os avós, teoricamente, seriam os mediadores para lembrar para nós quais são os caminhos que a gente pode se embasar para resolver os nossos conflitos. E respeitar essas três entidades de energia, né, nas presenças. Se olhando, não como meu filho, você me obedece porque eu sou teu avô, meu filho, você cala a boca porque eu sou teu pai. Mas como parcerias que olham de igual para igual e onde o respeito está na hierarquia que se respeitou no seu tempo de chegada na Terra. O avô chegou há mais tempo, o pai chegou depois e o filho chegou por último. E se as histórias foram bem vividas, a hierarquia não precisa ser lembrada. Ela é. Ela está. O filho te admira, o pai admirou o avô. Mas também você pode me dizer, Márcia, é muito fácil você falar isso, né? Você nem é psicóloga. Você está falando isso baseado em cima de uma experiência de 30 anos nas suas vivências de sucessão? E acha que é fácil? Quando assim, meu pai e minha mãe são muito diferentes de mim. Você precisa ver como a minha mãe isso, meu pai aquilo. Esse é um outro tema complexo. Porque a gente só tem uma chance de ser abundante e próspero. É honrando as raízes, sem julgamento. Nossos pais têm duas funções de geração. A primeira de dar vida.
E a segunda é de ter tido oportunidade, diante de nós, ter vivido a experiência dele. E se ele viveu bem ou mal, não somos nós que podemos julgar. E se o pai e a mãe estão provocando em nós, filhos, ou em nós, avós, dificuldades ou conflitos, lembrem disso que eu falei. A família nasce junto porque os aprendizados são semelhantes. O problema que você tem com seu pai é um reflexo de algo em você para o seu crescimento. A gente pode fazer essa pergunta: a serviço de quê está o fato do meu pai e da minha mãe me irritar? A serviço de quê para mim, para a minha evolução? A serviço de quê está esse filho que não me respeita, que não acorda na hora que eu quero? A serviço de quê está esse neto que não quer estudar mais? O que em mim? Porque é assim que funciona o mundo da estratégia. Você não tem como resolver nenhum problema sem que você vá para a origem e olhe em você, em que parte de você vai acionar recursos para transformar o que está do lado de fora. Então o outro na família não existe. Ele sempre representa e espelha alguma coisa de nós. É dessa família, né, com uma visão diferente do laço sanguíneo e de uma visão que traz 3 palavras super importantes na função do desenvolvimento, que é a sabedoria dos mais velhos, a capacidade de geração de tudo dos pais e a capacidade de provocação dos filhos. É dessa família que a gente pode tirar todo o sumo de mudança da nossa sociedade. Porque tudo parte daí. Quando eu entro dentro de uma companhia, eu vou analisar a capacidade de performance de um cara na equipe dele, transformando os dados dele, porque tudo transforma em dados, em números, e observando quais foram as tendências que ele teve de desenvolvimento nas fases mais jovens dele. Se esse executivo traz aspectos muito discordantes familiares, e se não tem nenhum indicativo que houve uma evolução desse processo, eu já sei que ele hoje vai ter muita dificuldade de liderar de forma harmônica uma equipe. Porque é na família que se aprende a lidar com os pares, com a hierarquia, com superiores e com subordinados. Meus pais e meus avós, meus irmãos, meus filhos, meus pais, meus avós, os que vieram antes de mim, meus irmãos, meus pais, meus filhos. Família, empresa, mundo, negócio, diferença zero. É importante que a gente pense que a nossa sociedade, ela também estabeleceu algumas premissas muito fortes para o nosso desenvolvimento. Como ela entende o indivíduo criança, adolescente, adulto e velho, né? E ela entende que é a criança e o adolescente que tem muito para aprender. Ela parte de um princípio de que o adulto, ele não precisa muito reformular grandes coisas no comportamento dele. Essa visão de que tudo está em mudança todo o tempo é uma coisa que, apesar da gente falar na ciência, não é muito fácil da gente compreender. Que todo o tempo tudo está em mudança, todo o tempo tudo está no movimento. Todo o tempo a vida é movimento. E quando a gente fica adulto, a gente se veste de um tipo, a gente se apresenta de um tipo, a gente fala de um tipo. Minha mãe tem 86 anos. E eu digo para ela: mãe, respira para almoçar. Não come dessa forma. Ah, já estou velha, tem nada que aprender com isso. Isso é um hábito muito comum da nossa mente com o nosso mundo de adulto. Tem um campo de resistência e de mudança muito grande. E é isso que impacta essa geração que a gente está recebendo aí. E eu vou chamar da nova geração, desde a criancinha de bebê de colo, tipo o neto do Jaime, da Inês, mas também eu vou chamar a geração de 30 anos para baixo, tá? Eu vou chamar isso tudo como se estivesse num bolo só, apesar deles terem um pouco de diferença.
Esse mundo que a gente formou, esse mundo que a gente se sustentou até agora, ele não tem continuidade para esse pessoal que vem dos 30 para baixo. E a gente sabe disso por experiência própria, mas também por todos os exemplos que a gente vê, né? Aos 48 anos, eu fui provocada por um grupo de jovens, pensa que meu ambiente é masculino, engenheiros, e de um mundo de lógica. Mas, de repente, nessas boas ideias que a gente tem quando a gente resolve um pouco de dinheiro, a gente aluga uma pousada, né? Isso foi real na minha vida, e pensando que vamos brincar de tomar coco na pousada, sei lá o quê, no meio do mato, né? Ia ser divertido. E com essa ideia meio maluca, que não é um perfil nem meu nem do meu marido, a gente acabou recebendo muitos jovens, filhos dos nossos amigos. E nós não tínhamos esse hábito dentro da nossa roda de desenvolvimento. Uma parte desses jovens era muito encantada com esse conhecimento e esse sistema que eu desenvolvi, que hoje é um sistema usado por algumas empresas no Brasil e fora do Brasil, e utilizado por inúmeros profissionais para poder dar orientação estratégica para negócios e famílias, né? E esses jovens me criticaram por eu estar me isolando do mundo, sem ter ensinado a matéria. Se não era muito egoísmo da minha natureza. Eu tinha 48 anos. Eu achei aquela colocação tão forte dentro de mim que voltei para casa, né, para o meu lugar no sul da ilha, que eu tenho um sítiozinho ali, com uma sensação de que eu não estava fazendo alguma coisa certa. E desde os 48 anos eu tenho convivido com muitos jovens. Jovens de toda a natureza. Ricos, pobres, brancos, amarelos, negros, não interessa, nascidos em comunidade, nascidos fora do Brasil, porque estabelecemos aí alguns movimentos na área de tecnologia, né? Montei uma startup desse conhecimento. Ela é toda administrada por um grupo bem jovem, mas junto com essa startup nasceram vários projetos que ajudam empreendedores sociais que têm sonhos a se estruturarem melhor. Eu fiquei encantada quando essa porta se abriu na minha vida. Disse, gente, que juventude do caramba! Uma juventude com alma, com sonho, sabe? Com uma vontade de fazer transformação. Mas a capacidade deles de estruturar alguma coisa é absolutamente zero. Eles querem fazer tudo assim. Vamos mudar o mundo? Vamos, levanta de manhã, vamos mudar, vamos ver se a gente já fica rico de tarde, já resolve o negócio de noite, numa falta de noção completa de comprometimento e de ritmo nas etapas de transformação das coisas. Então eu fiquei muito preocupada, ao mesmo tempo que encantada com essa juventude. E eu percebi que em todo lugar que eu ia, em todas as companhias que eu ia, eu ouvia quase todos os líderes falarem muito mal da juventude atual. Eu fiquei seriamente preocupada com isso durante uns 3 anos. Porque é fato que a gente está vendo os bebês nascerem mais durinhos, as crianças são mais espertas, os bebês mexem com o telefone e hoje nos ensinam. Tem criança de 2 anos ensinando para o seu avô como mexer no telefone. Eu já vi essa cena. Vocês já viram também essa cena? Já vi essa cena. Te ensino que não é atrativa, não retém a atenção nem nosso, que dirá dessa geração que está aí. E dentro da família, gente, não é essa família do sonho que eu estou falando, mas essa família que ainda nós somos na Terra, nós estamos tentando orientar os filhos para ir para onde? Se nem nós sabemos para onde o mundo está indo ainda. Como é que a gente fala em profissão, em carreira, em desenvolvimento da perspectiva futura? Isso para nós é muito complexo. Porque nós sabemos que o mundo passa hoje por uma fase muito complexa de transição. E é uma transição que ainda tem suas etapas vindouras, né? Quem não está hoje observando no mercado uma visão muito complexa de cenários econômicos tensos para o próximo ano, 2020. Todos os processos de investimento no mercado europeu, por exemplo, estão totalmente em que a gente chama de retaguarda.
E se isso no Brasil tem um olhar diferente, porque tem, né? A gente vive um aspecto diferente da nossa economia, para o resto do mundo nos afeta igual, nós somos todos interligados. Então nós adultos não temos a mínima noção do futuro. Nós mais velhos, avós, não temos a mínima noção de para onde o planeta está indo. A gente só sabe que tem uma mutação intensa. E a maioria de nós, acredito, porque eu acho que eu vejo isso aqui, né? E foi alegria ao chegar aqui, a maioria de nós sabe que esse chamado de mudança, ele vai nos levar a um lugar de melhor qualidade do que a gente vinha vindo. Só que até a gente chegar aí, talvez tenha uma obscuridade muito grande para a gente passar. E quando a gente tem filhos, como a gente lida com isso? Quando a gente tem netos, como a gente lida com isso? Era seguro a gente ter os pais, que a gente olhava para eles e percebia que existia um elo de proteção e segurança com relação à perspectiva futura. Os jovens que eu convivo, eles não pensam no futuro da forma que nós pensávamos, né? Nossos pais pensavam, meus avós pensavam. Eles não pensam no futuro. Eles pensam no presente. Um presente simples, um presente abundante, um presente que eles não tenham muito trabalho, que eles não gastem 8, 10, 12 horas por dia para ficar executando nada, um presente que eles possam, de alguma forma, usufruir dos prazeres que a vida dá. Eu ouvi de vários, né, não de um, de vários jovens, que o maior presente que a gente tem é o nosso tempo. Quando você ouve um menino de 17 anos falar isso, nosso tempo, explica isso, eu falei para ele, o Diogo. E ele disse, tia, se a gente morrer, fudeu. Ele olhou para mim e falou assim, se a gente morrer, fudeu, então o maior presente que a gente tem é o tempo. Eu não quero passar meu tempo 12 horas trabalhando numa fábrica para ganhar dinheiro para ficar igual ao meu pai, que está lá todo velho, todo cheio de problema de saúde e nem enriqueceu. Eu não acredito nisso. O que você vai dizer? O Diogo foi pego por um grupo de mormons numa comunidade de São Paulo. Ele é um menino que está nas mídias sociais, muito, muito lindinho. O Diogo foi pego pelo grupo dos mormons, foi para Lisboa, passou 2 anos em Lisboa, e em Lisboa ele aprendeu inglês. E ele aprendeu inglês, 2 anos em Lisboa, voltou para o Brasil e disse, tenho uma ideia. Eu vou ensinar inglês para todos os jovens da comunidade. Porque se eles souberem inglês, eles podem melhorar a qualidade deles de trabalho e de chance de trabalho no Brasil. Chamou 2 amigos e ensinou o inglês que ele já sabia de 2 anos em Lisboa para os 2 amigos. E montou um negócio. Montou um negócio e a gente tentando, porque a gente tem um programa de mentoria, tentando segurar a onda do Diogo, né? Porque imagina o inglês dele, que nós tentamos, um inglês de pequeno para médio, já ensinando para 2, e ele já montou um escritório, dentro do trem, na praça, no ônibus, na rua, e está os 3 lá, cobrando uma taxa, ensinando para outros. Eles estão falando o inglês macarrônico deles. Tenta enquadrar o Diogo e fazer ele estudar bem o inglês. Ele não quer. Isso é a juventude de agora. Ele prefere ir para o Duolingo, sei lá, é um aplicativo de telefone, em que você estuda línguas e aplicar e melhorar o que ele tem para fazer, do que gastar o tempo dele para fazer um curso de 3, 4, 5 anos, aprimorar e abrir um curso de inglês. Aí já a história deixou de ser interessante. Como você, como adulto, vai lidar com uma história dessa? Que mundo de qualidade ou de estruturação que a gente está montando quando você não vê um Diogo, mas você vê milhões de Diogo no Brasil fazendo isso? Você vê o Murilo Gun, que eu não sei se vocês conhecem. Murilo Gun fazendo uma fala forte sobre habilidades do futuro. É um menino que chama a juventude a outro lugar. Você vê uma liderança como Mark Kirsch, que é outro menino nascido na Espanha, de mãe alemã e pai chinês, um menino bacana, brasileiro, com toda uma estrutura, mas que convocam os jovens na escola a escolherem a profissão, não pensando em dinheiro. E são assim, pessoas que têm zilhões de seguidores.
Como orientar nosso filho em casa, sem que a gente se oriente em primeiro lugar? Eu, nos meus 60 anos, acho que nunca tivemos um momento tão oportuno na Terra quanto esse. Eu tenho uma alegria de olhar para a juventude que está aí, para as crianças que estão aí, para o processo disruptivo que está aí, com uma sensação de profunda paz, quando a gente sabe que está tudo certo. Porque nós não estamos vivendo bem. E os jovens estão nos chamando para um outro lugar de nós mesmos. Quem não gostaria de trabalhar menos horas, gente? Quem não gostaria de não ter a vida com mais prosperidade, com menos esforço? Quem não gostaria de usufruir mais do prazer? Só que o jeito deles pensarem sobre isso não está bem construído. Mas não é por causa dos jovens. Tem a ver com a nossa responsabilidade, que não percebeu que a tecnologia ia mudar o mundo, que não construiu escolas adequadas para dar um ensino de maior velocidade, melhor ritmo para esses jovens, um ensino mais prático, menos denso, que não respeitou essa fórmula nova que os jovens têm. Então não podemos falar mal dos jovens, nem da nova geração. A gente tem que se unir a eles e achar um jeito de que eles respeitem a hierarquia por admiração. E foi isso que eu vivi dos 48, talvez até os meus 54. Como deixar de ser rígida? Como entregar com confiança? Como deixar eles errarem o suficiente para poder buscar de volta? Como fazer essa dança sem eu me quebrar toda? Sem eu botar dinheiro dentro de uma startup e daqui a pouco nada acontecer? E eu vi que isso tudo muda na medida em que eu olho para eles de igual para igual. E eles têm o sonho do futuro, mas eu tenho o presente, a experiência do presente. Então, eu acho que nós, avós e pais, se a gente quer realmente se unir a todas as histórias que vieram antes de nós, os que vieram antes de nós, muito antes, a todos que nos antecedem de forma imediata, que são os nossos avós. Se a gente quiser se unir a isso nesse momento e se unir à geração que chegou na Terra em diversas fases de idade, a gente tem que se repensar como pessoa e ser sincero no estado de cansaço, no estado que a gente deita no nosso travesseiro à noite, no estado que a nossa mente está quando a gente se deita. Não é essa máscara com que a gente circula pela sociedade, mas o que acontece conosco quando a gente está no nosso quarto que ninguém nos vê. E ser sincero que nós não estamos no melhor performance que a gente poderia. E que todas as crianças e os jovens estão gritando conosco para reconhecer isso. Essa é a única realidade que a gente conhece. Trabalhar de 8 a 10 horas por dia e buscar a vida em torno do sistema econômico. Mas ela não é sustentável. E ela não é sustentável porque ninguém da geração futura quer dar conta de sustentar a sociedade que a gente criou. E a gente só vai conseguir realmente criar um estado de união se a gente aceitar que, enquanto vivos e saudáveis, nós podemos ajudar os jovens a fazer a transição. Não do jeito que eles querem, nem da fórmula que eles querem nos colocar, mas resgatando a nossa história conosco mesmo e criando um elo de comunicação mais saudável, com espaços mais abertos, para que eles possam mostrar para a gente o que eles estão querendo dizer. Porque é genial quando eles são deixados soltos, como eles pensam. Eu gasto às vezes 3 meses para chegar no produto. Eles fazem o produto em 24 horas, testam o produto no mercado e dizem: tia, dá para fazer. Eu às vezes levo 3 meses, ponho o produto no mercado, não dá nada certo, gastei um dinheirão em um tempo, começo tudo de volta. Eles inventam uma condição de fazer as coisas mais simples, porque eles não querem perder tempo. Então a pergunta que talvez a gente tenha que se fazer: o quanto eu em mim tenho abertura hoje
para olhar para mim e rever coisas interessantes em mim de serem revistas. A abertura para olhar para o outro e reconhecer no outro um pedaço do meu desenvolvimento, um chamado para o meu desenvolvimento. O quanto eu olho para as pessoas que me incomodam da minha família e vejo nisso um chamado para o meu crescimento. Identifico que tem algo nesse desconforto, nesse incômodo, uma potencialidade para eu me desenvolver. O convite que eu deixo a vocês é esse. Nós temos aí uma geração de magnitude completamente diferente da nossa. A gente passa, nesse momento, por uma aceitação ou uma completa omissão, que beira um pouco a nossa rejeição, né, de saber como conduzir isso. E eles esperam ardentemente que a gente se abra para um processo de mudança. O Rotary deve ter um grupo de jovens bem grande hoje, né? Provocando o Rotary, né? A sucessão também pensada. Vocês, como pais e avós, estão permitindo esses jovens terem fórum para trazer as ideias que podem revolucionar e fazer o Rotary viver muitos anos à frente? Nós estamos escutando os nossos jovens, que é essa juventude linda que estava aqui na frente, né? Tudo emocionante, bonita, energizada, que muda a energia da gente, que traz a gente para um outro lugar. Avós, sabedoria; pais, geradores; filhos, provocadores; pais, entendendo que todo o desenvolvimento do filho, nas idades que o filho passa, você está sendo provocado a rever a sua história na mesma idade. E entender que o outro é um potencial para o seu desenvolvimento, né? Eu digo que talvez uma dica que fica muito estruturada para a nossa energia de transição seja pensar que tudo que o jovem quer é viver com muita simplicidade. Eles usam muito 3 palavras que para mim me chamam muita atenção. Eles querem fazer tudo com leveza, não querem esforço de forma alguma. Eu lembro que eu já chamei minha filha de preguiçosa, sabe? 30 anos de idade. E eu dizia para ela, faz tal coisa, ela não fazia. Daqui a 5 minutos ela fazia tudo que eu tinha falado em menos de meia hora, e eu não sabia nem como é que ela tinha dado conta de fazer tudo aquilo. E ela dizia para mim, mãe, eu não sou preguiçosa, a minha metodologia é de fazer outra, e não é no seu tempo, tem que também ser no meu. E eu achava aquilo um absurdo, porque como uma mulher que trabalha com a visão de hierarquia e que se dá um processo de aglutinação, eu dizia assim, como no meu tempo eu vou ter que ficar te esperando? Ela disse, não, eu fiz tudo o que você queria, no prazo que você me deu, só que eu não comecei na hora que você imaginava que eu ia começar. Então ele debochava de mim, né? O que estava certo, ela tinha entrega no tempo correto. A outra fala muito importante dos jovens é a consciência. Eles têm uma noção do coletivo que nós não temos. Vocês no Rotary têm isso. Mas, gente, a maioria das pessoas não conseguem lembrar da coletividade. A juventude de hoje pensa de forma coletiva. Eles usam mobile, os aparelhinhos de telefone, para denúncias, para convocação de rede. Eles falam no poder que eles têm com o telefone na mão. Eles citam muito isso, sabe? Isso aqui é o nosso poder, isso aqui é o nosso poder. Eles falam isso com uma veemência. E é mesmo, né? Tanto que eles conseguem se comunicar de um jeito absurdo, né? E a outra coisa que eu sinto que o jovem tem com ele é que eles não querem mudar. Eles têm uma profunda aceitação de que eles nasceram para ser meio assim. Eles não têm energia para fazer esforço. Se você pede para eles fazerem alguma mudança de contexto, eles não conseguem fazer uma mudança. Eles estão se aceitando dessa forma, que é uma forma muito limitada para realizar o que eles podem realizar. Porque não tem estrutura. Falta recurso para os jovens, recurso no sentido de conhecimento, sabe? No sentido de conseguir ter a construção do pensamento lógico, prático, para colocar as coisas em ordem. Eles falam muito bem, mas eles não conseguem, na prática, elucidar as coisas nas etapas que precisam. Então é super importante entender que eles não percebem que precisam dessa mudança.
Eu diria que esse contexto, né, é o contexto que me chama a pensar, e por que não ouvir? E por que não deixar ser provocado? E por que não sentir, né, nessa provocação, talvez o nosso grande papel de mudança? Eu não sei para onde a gente vai, mas eu estou olhando para cada uma das pessoas como uma possibilidade da minha evolução, pessoas da minha família. Eu já olho assim para o mundo, mas eu estou olhando isso para a minha família. Cada pessoa da minha família é uma possibilidade da minha evolução, independente da tensão que ela me causa ou da facilidade que ela me traz. Eu agradeço a vocês, né, por essa disponibilidade desse momento de reflexão. Eu achei o grupo muito silencioso, parecia que ninguém respirava, não sei se é meu jeito de falar. E eu queria ter um tempo, um espaço, eu sei que é um grupo grande, mas eu queria ter um espaço para perguntas, porque esse é um assunto que vocês podem explorar muito. Eu queria saber se vocês têm curiosidade, eu tenho um tempinho para isso, né? Não era essa muito a programação do Jaime, né? Mas eu acho que vale a pena também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sejam tímidos, sabe? A pergunta de um pode estabelecer para o outro muitas informações interessantes. Sim, ela está perguntando se a gente provoca encontros de jovens para discutir sobre isso. Como eu só atendo basicamente executivos, eu quase não trabalho com mulheres mais. Meus trabalhos com as mulheres vão sempre em palestras ou coisas assim, né? Eu montei um fórum com executivos de várias companhias no Brasil e a gente tem encontros num programa chamado Connect Mentoring. Nossa missão nesse encontro é nos desenvolvermos atendendo jovens que tenham boas ideias. Então, esses jovens passam por um processo de seleção. A cada ano a gente recebe aí uns 20, 30 jovens com ideias boas mesmo, projetos bem tecnologicamente bem montados, bem estruturados, que precisam melhorar a liderança deles. Então a gente está hoje com um grupo muito legal já, porque esse projeto já está no ar há uns 6 anos. Né? Mas é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E que energiza o nosso crescimento também, né? Sentir, qual é a sua percepção de sentir que de repente esse auditório, durante a sua fala, parou de respirar? Eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa que a minha filha diz. A força da minha experiência não vem da minha palavra, vem da minha alma. Então, em qualquer lugar onde eu entro, eu sou muito respeitada, né? Muito obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria de saber se você pode dizer alguma coisa nessa hierarquia de avós, pais e filhos, onde entra o ovelha negra. Eu chamo a ovelha negra de sabotador. Eu chamo ele do sabotador. O que é o sabotador? A ovelha negra é aquele que denuncia que o processo da família não está em harmonia. É aquele que tem a maior campo de força de transformação e a maior capacidade de sensibilidade da família. Quando ele é detectado dentro de uma família e respeitado, né, muda todo o contexto. Todo o contexto da estrutura muda. Porque ele tem uma mensagem a dar. Ovelha negra não existe. Ele é o que sabota o plano de continuidade de continuar no bonitinho, entendeu? Ele é o rejeitado na mensagem que ele tem para trazer. Saiam desse papel, né? Saiam desse papel. Márcia, parabéns pela palestra, mas me surgiu uma outra dúvida. Nós, nos nossos clubes, temos mais que 30 anos. Como que nós o que nós devemos fazer para atrair jovens ou jovens recém-saídos da juventude, digamos assim, no padrão que você apresentou para nós, para aumentar os associados nos nossos clubes? Esse foi um dos bons cafés que eu tomei com o Jaime, né, Jaime? Recentemente. Eu penso que talvez a minha referência seja aquilo que serviu para mim e que está funcionando.
Eu quero ter uma alegria e um prazer de estar na Terra. Eu não quero ser uma velha que envelhece e se distancia porque fiz minha carreira, meu dinheiro e a respeitabilidade. Eu quero de fato participar da mudança do mundo. Então eu saio pelo mundo inventando coisas que façam um campo magnético de atrair talentos. Eu quero saber o que está acontecendo com os jovens. Eu vou nos fóruns dos jovens e falo do nosso trabalho, falo do que existe, converso com outros jovens. Eu acho que nós não podemos ficar no nosso poder, no nosso lugar, esperando que os jovens apareçam. Eu acho que a gente tem que ir até eles e provocá-los a fazermos uma coisa junto, porque eles não aceitaram entrar no meu território. Eu tive que construir um território que não era o meu e não era o deles. É uma coisa que nós fizemos junto. Eles gostam muito da palavra co-criar e protagonizar. Essa é a palavra de chave deles. Então eu fui para o mundo deles e vi o que estava carente e chamei eles para um processo de negociação. E quando eu chamei eles para um processo de negociação, eu vi que eles não cabiam dentro daquilo que eu já tinha estabelecido e criado, que a gente ia ter que estabelecer um novo território junto. Então eu dou a dica para vocês. Talvez o Rotary possa ter um espaço aberto, disponível, para co-criar alguma coisa que não seja nada do que vocês inventaram. Porque, inclusive, nós não temos solução, né? Nós também estamos meio perdidos, né? Estejam abertos, né? Talvez seja isso. Eu sinto que dentro da sua palestra tem muito de espiritualidade, apesar de você não tocar direto no assunto, né? Como falei no tempo passado, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Não sei se você fala para os jovens abertamente, né? Eu sinto que tem isso. O que a gente chama de espiritualidade, né? Eu sou nascida de um pai maçom e de uma mãe espírita, né? Com base de espiritismo, de centro espírita, de cura, de imposição de mãos. Mas eu sou neta de mulatos e descendente de negros, né? Em português. Para mim a vida é espiritual. Para mim respirar é sagrado. Para mim falar é sagrado. Para mim estar viva é sagrado. Então não tem um momento em que eu penso espiritualidade. Espiritualidade é a vida, todo o tempo, todo momento, em todas as situações. Por isso é que eu disse que eu não me responsabilizo ninguém por qualquer coisa que aconteça comigo e nem também deixo qualquer coisa que aconteça comigo passar sem que eu olhe para isso com profundidade. Porque o que a gente tem hoje de bênção, de estar neste momento na Terra, vivo com saúde, e ainda ligado a grupos que têm interesse de mudança, né? Então a vida é espiritualidade. Eu acho que eu vivo espiritualidade. A última pergunta, por favor. Nós, no nosso clube do Florianópolis Leste, ouvimos uma palestra de opções familiares e eu notei muitas semelhanças na questão do comprometimento da família. Então você poderia mais ou menos estabelecer aí um paralelo? Eu, como vocês, acho que tudo é uma coisa só, né? A gente não tem diferença. A constelação familiar foi criada por um padre chamado Bert Hellinger, alemão, católico, e que tinha uma missão principal: honrar pai e mãe. E a vida só evolui, só funciona a partir do momento que você aceita profundamente os pais que você teve e que você não refuga nenhuma parte do que veio antes do teu presente atual, né? Então tudo que eu estou falando está dentro da constelação e a constelação está dentro de tudo que estou falando também. Porque tudo é uma coisa só, não interessa em que lugar ou em que religião. A gente está falando da luz, né? De corações pulsantes e vida organizada. Muito obrigada a todos, viu? Muito obrigada.